Olá, gente. Aqui é o professor José Costa. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o nosso segundo momento, né, da aula da terceira semana de Filosofia da Educação para o curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, aí no SEAD, ok? Então, no primeiro encontro, com vocês alguns contatos iniciais, né, com a discussão filosófica sobre a natureza do conhecimento, sobre o que é conhecimento, sobre como que nós, seres humanos, lidamos com o conhecimento e as tentativas da compreensão da realidade em diversos aspectos, né? Nesse segundo momento, eu vou dar um exemplo desse debate, né, que é um debate bastante amplo, né, um debate que ainda é bastante presente no âmbito da filosofia, e a nossa discussão aqui envolve um tópico da nossa ementa, né, que nós chamamos, que nós contrastamos, né, numa disputa entre idealismo e empirismo, né? Então, o problema fundamental da discussão filosófica sobre o conhecimento diz respeito à seguinte questão: como que nós, seres humanos, conhecemos a realidade? Essa é a pergunta fundamental. A gente vai ter aqui duas respostas. A primeira resposta é o que a gente pode chamar de idealismo, né? Porque vocês vão entender daqui a pouco, tem por base a noção de ideia. Quer dizer, então, repare, o idealismo defende uma posição idealista em relação ao conhecimento, defende que nós conhecemos a realidade através do trabalho da razão humana, né? Quer dizer, a razão humana pode conhecer a realidade sem mais aspectos, né? Sem mais delongas, né? Os seres humanos podem compreender a realidade através de uma característica que só eles têm, que é a razão, né? Se eu digo para o indivíduo que se eu bater num vidro ele quebra, ele vai compreender isso. Afinal, ele tem razão, né? No livro do professor Ronay Rocha, ele vai trabalhar mais alguns exemplos, mas a ideia básica é que seres humanos, por possuírem racionalidade, por possuírem razão, né, razão que dá inteligência, que dá cognição, que dá tudo isso, essa característica especial nos faz compreender a realidade. Eu não sei se alguns de vocês trabalham com educação infantil, mas seria mais ou menos o seguinte: ao explicar, né, para uma criança, né, para uma criança de 5, 6 anos, que o vidro quebra, ela, por possuir racionalidade, né, por possuir essa característica especial, entenderia. Todo o nosso vocabulário aqui, ele tem por base essa idealização, né, que a racionalidade garante que os seres humanos possam compreender a realidade em segurança. Eu também poderia dizer para essa criança: não põe a mão no fogo, que o fogo queima. Né? A expectativa idealista aqui é que, por possuirmos razão, a gente vai compreender essas palavras, compreender o que está em jogo aqui e não vai colocar a mão no fogo. Né? Repare, é uma expectativa racional. Né? Se eu estou no ensino fundamental 1, eu vou ensinar para o estudante a fazer uma conta de multiplicação. Eu vou mostrar para ele que 12 vezes 3 dá 36. Quer dizer, aqui, por possuir a característica racional, o sujeito é capaz de fazer essa computação dentro da cabeça dele, né? Como se a razão operasse aqui dentro e automaticamente o sujeito é capaz de compreender a realidade assim. Okay? Eu poderia dizer mais coisas, né? Eu poderia dizer que o Brasil foi descoberto, né, foi invadido pelos portugueses em 1500, né, um sujeito que tem uma formação em história básica, conhece a linha do tempo e a distinção temporal, sabe que eu estou falando no século XVI, né, eu estou falando em 16 séculos depois de Cristo. Quer dizer, o sujeito possuidor de razão é capaz de compreender a realidade. Essa é a expectativa idealista, certo? Então, a ideia aqui é racionalidade. Um sujeito que detém racionalidade é capaz de compreender a realidade. Essa é a expectativa idealista. Uma outra posição desse debate aponta para um outro caminho, que é o que a gente vai chamar aqui de empirismo, né? Essa visão filosófica do conhecimento defende que sim, nós somos seres possuidores de razão, mas uma base fundamental para conhecer a realidade envolve a experimentação. Envolve experimentar, envolve fazer experimentos sobre a realidade para controlá-la. Repare, se eu quero saber se o fogo queima, a melhor maneira de fazer essa investigação não é simplesmente pensar ou usar razão, mas é fazer testes, é colocar a mão no fogo para ver se ele queima. Para saber se o vidro quebra ou não, eu faço a experiência, eu vou lá e bato no vidro e vejo se ele quebra. Repare, a ciência vai trabalhar nesse sentido, né? A ciência experimental, para descobrir a melhor forma de construir fibra ótica para fazer a internet funcionar, envolveu experimentos. Né? Para a indústria farmacêutica desenvolver os remédios que ela desenvolve, ela precisa de fazer experimentos para saber que componentes vão ser necessários para fazer algum tipo de remédio. Então, repare, aqui a ideia é que a experiência, né, o caráter experimental, os testes, as observações nos ajudam a compreender a realidade. A ciência está baseada nessa visão experimental. Né? Então, repare, a gente tem aqui uma divisão.
entre uma expectativa de que a razão pode nos ajudar a compreender a realidade, muito própria da matemática, por exemplo, e, por outro lado, a perspectiva experimental, que as ciências vão utilizar para nos ajudar a compreender a realidade. A gente tem aqui um fla-flu, uma disputa filosófica. E, é claro, há também uma mistura dos dois, né? Vamos pensar na escola hoje. Na escola, no ensino médio, né? A gente vai ter disciplinas mais ligadas a essa expectativa idealista, como a própria matemática, e a gente vai ter disciplinas ligadas a um caráter experimental, como a física, a ciência, a biologia. Nessa disputa filosófica, ela também tem consequências bem práticas, né? Muito do que nós utilizamos hoje na educação infantil envolve um caráter experimental, mostrar texturas, possibilidades, né? Fazer experimentos, fazer pequenas construções experimentais e observacionais, envolve essa dualidade, mas, ao mesmo tempo, estimular a criança a buscar meios de treinar sua capacidade racional, treinar suas expectativas, fomentar sua cognição, para que ela possa lidar com o mundo de maneira mais sofisticada. Então, é dentro dessas duas perspectivas, né, do idealismo e do empirismo, que a gente vai construir os modelos de conhecimento da realidade que a gente tem até hoje na nossa tradição. Okay? A educação vai se preocupar com isso na medida em que procura meios, né, para fomentar isso, para estimular, né, esse vocabulário tão próximo da pedagogia, né, a estimulação dos sujeitos para que eles possam compreender a realidade. O que eu estou estimulando aqui? Estou estimulando a racionalidade, a curiosidade, né, eu estou buscando formas lúdicas para que o sujeito possa se envolver com as coisas que lhes são oferecidas, né? Então, esse é o ponto aqui para a gente, né? É como que nessa disputa entre razão e experiência, a gente vai construir meios para que as pessoas possam conhecer as coisas, né? Para que as pessoas possam ser treinadas para investigar. Repare, muitas coisas são difíceis de explicar, difícil de ensinar, algumas coisas, né? Independente da idade, é difícil ensinar certas práticas, certos dados, certas coisas são muito complexas, né? Como construir modelos mais simples para que as pessoas possam entender as circunstâncias em que elas existem, né? Então, reparem aqui uma preocupação sobre o modo como a gente vai construir as formas de transmissão do conhecimento. Okay? Então, nesse segundo momento, eu dei um exemplo, né, desse debate em filosofia da educação sobre o idealismo, a expectativa de que a razão nos ajuda a compreender a realidade é fundamental, e o experimentalismo, a expectativa de que as experiências e as observações também são fundamentais para que nós possamos compreender o mundo à nossa volta. Ok? Esse foi o nosso segundo momento, e daqui a pouco eu volto com o nosso terceiro momento da semana 3. Ok? Um abraço, bom estar com vocês e até mais.